Então, agora nós vamos para a nossa aula 2, tá? Esta aula 2, que eu já postei ela gravada na Teams, já encaminhei a apostila para o e-mail da turma, já postei a apostila no WhatsApp do grupo de serviço social. Ela diz respeito à nossa aula do dia do dia 28. Então, quarta-feira desta semana, né? Hoje é sexta-feira. Então, esta aula corresponde à aula do dia 28, tá? Do dia 28. Então, 28 de quê? De outubro de 2020. Então, ela também é uma aula que já foi postada aí para você, como eu estou dizendo, na Teams, tá? Então, vejam você, nós estamos concluindo o mês com a aula que foi gravada no dia 14, no dia 21, e esta daqui é do dia 28, ou seja, é a segunda aula do livro Antropologia Social e Cultural. Então, vamos lá. A nossa unidade, continuando a nossa unidade 1, nós vamos aí concluir esta unidade 1 com a aula do dia 28, quarta-feira de outubro de 2020, que diz respeito a 2 tópicos, o que é antropologia e o tópico 3, metodologia da antropologia. Então, aí nós vamos fechar a unidade 1. No mês de novembro, na primeira quarta-feira do mês de novembro, nós vamos fechar a unidade 2. E aí, na primeira semana de novembro, na segunda semana, a gente fecha a unidade 3 e começa um outro livro, certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, né? O tópico 2, o que é antropologia. Então, de acordo com Rafael José dos Santos, no livro Antropologia para quem não para quem não vai ser um antropólogo, o que é antropologia, né? Então, vamos entender aqui o que é antropologia. O que é entendido sobre antropologia, tá? Então, o autor vem nos trazer que a antropologia pode ser pensada como um conjunto de teorias, né? Então, a antropologia ela pode ser pensada segundo um conjunto de teorias e diferentes métodos e técnicas de pesquisa. Com o objetivo de quê, pessoal? Com o objetivo de explicar, de compreender, de interpretar as diferentes práticas dos homens e mulheres em sociedade. Então, isto é o conceito de antropologia. Tome nota, porque certamente deve cair na sua avaliação esse conceito aí, tá? Então, entenda, né? E a gente sempre traz autores para fundamentar o entendimento analítico. Então, esses 2 autores, né, eles trazem aí que a antropologia é uma ciência da cultura e da humanidade. Então, seria uma ciência superior social e comportamental? O que vocês dizem? Né? Os autores aqui estão dizendo que seria sim uma ciência superior, social e comportamental, em sua relação com as artes, é também uma disciplina humanística, devido ao fato do antropólogo comunicar, ele interpreta e ele comunica os modos de viver de diversos povos, de grupos sociais específicos. Então, a antropologia ela entende as especificidades dos grupos sociais, por exemplo, LGBT, grupo de mulheres, de idosos, de índios, enfim, ela entende o modo de viver desses grupos específicos. Isso, segundo esses autores, a antropologia tem tudo a ver com a ciência da cultura e da humanidade, para entender a forma social e comportamental, né, dos grupos sociais específicos, tá? Então, vejam você, a antropologia desempenha um papel muito maior no estudo dos seres humanos, né? Então, definindo assim uma ciência que estuda suas produções, estuda seus comportamentos,
E aí nós podemos entender a importância da antropologia para as ciências humanísticas, para as ciências humanas, tá? Então, gente, olha só, preocupar-se em revelar os fatos da natureza e da cultura interessa-se pelo homem, pelo aspecto biológico, pelo aspecto cultural existente neste homem. Nós somos uns seres biopsicossocial. Então, entender o homem neste contexto cultural, isso tem a ver com antropologia. Por conta de quê? Para compreender a existência humana em todos os seus aspectos, no espaço-tempo, e também para identificar a compreensão das manifestações culturais do comportamento da vida do homem em sociedade. Então, você vê a importância da antropologia, né, para o nosso entendimento, enquanto ciência, e também a relação com o serviço social. Então, o serviço social se apropria de outros conhecimentos da sociologia, da psicologia, da antropologia, da biologia, para entender o homem do ponto de vista biopsicossocial e das suas relações em sociedade, tá? Então, nesse sentido, o antropólogo ele relaciona-se com 5 áreas. Isso é importante, tá, gente? Você entenda isso, compreenda. O antropólogo ele vai se relacionar com 5 áreas, olha só, né? E dentre elas está o serviço social, tá? Então, a antropologia biológica ou com a relação nas relações entre o patrimônio genético e o meio geográfico, ecológico e social. Então, esta área da antropologia vai entender as particularidades morfológicas, fisiológicas ligadas ao meio ambiente. Como foi que se deu o construto deste meio ambiente, a evolução dessas particularidades da ecologia, da sociabilidade, do aspecto geográfico, né, do meio geográfico, para entender o patrimônio genético, né, dessas relações. Então, entender a antropologia biológica é uma ramificação da antropologia biológica ou física. Já a antropologia biologista, o antropólogo biologista, né, ele entendendo aí a interface do antropólogo biologista dentro da antropologia biológica ou física, né? Ele vai estar atento a quê? Nesta área da antropologia, ele vai estar atento aos fatores culturais, né? Quais são o antropólogo biologista nessa área, que se formou nesta área, que se especializou nesta área biológica ou física, ele vai aí estar atento aos fatores culturais que vai influenciar o crescimento, como é que o ser humano ele tem a sua maturidade individual dentro daquele grupo social ao qual ele pertence. Tá? Essa área é importante para manter a comunicação entre as ciências biológicas e as ciências humanas. Então, você vê que as ciências humanas dialogam com as ciências biológicas, porque o ser humano ele é biopsicossocial, ele tem um aspecto biológico, ele tem um aspecto psicológico e tem um aspecto social. Né? Então, a construção deste homem, ele é visto dentro desta dialética, e a dialética ela se comunica com as ciências, né? Biológicas, humanas, sociais. Tá? Então, você vê que o antropólogo biologista ele vai entender como que se dá aí a relação das ciências biológicas e humanas para entender a maturação, o crescimento do indivíduo. Muito legal, né, gente? Já a antropologia pré-histórica é outra ramificação da antropologia, é o estudo do homem através dos vestígios materiais enterrados no solo. Você vê, eu falava lá na TINS quando eu estava gravando esta aula, você vê que é a segunda aula, você vê, né, que o homem, para eu entender como foi que o homem, de onde ele veio, de onde nós viemos, nós enterramos muitas culturas. Né? Então, isso está enterrado, identificado no solo. Então, você vê que nos sítios arqueológicos, você vê, já viu no Jornal Nacional, no Fantástico, dos vários sítios arqueológicos, inclusive em Teresina, no Piauí, nós temos um sítio arqueológico que fala de como que
essa civilização adentrou o Nordeste, né? Então busca reconstruir sociedades desaparecidas, né? Como foi que elas desapareceram? Quais foram as simbologias que elas deixaram para identificar a existência delas aqui? Como era que eram as organizações sociais, as suas produções artísticas e culturais. Então você vê que nesses sítios arqueológicos tem uma identificação simbológica, né? Uma simbologia que identifica como que eles se relacionavam, né? Uma produção cultural tem nesses sítios arqueológicos. Na verdade não é tinha, é tem, porque está aí, né? Em estudo. E o estudo ele não para aqui, ele é um estudo, ele se constrói. Né? A pesquisa ela é estruturada dentro de outras pesquisas que vão buscando compreender a cada vez mais, né, uma sociedade, né, e a sociabilidade que nós vivemos. A outra ramificação é a antropologia linguística, muito bacana, é o estudo dos dialetos. Você vê que nós temos aqui no estado do Pará vários dialetos que só nós compreendemos. É maninha, é égua, é pai d'égua, são vários dialetos, né? Então você vê que esses dialetos, eles nos personalizam, eles dizem quem nós somos. Então, como foi que eles surgiram? Né? Essa forma de compreender esses dialetos, de entender como que eles surgiram, de entender como que nós sentimos, né, como eles nos identificam, como eles nos categorizam, como ele, né, é uma forma etnolinguística de compreender a comunicação. É uma comunicação que, se alguém do sul ele entender, égua pode até entender como um palavrão, mas é uma forma de nós nos comunicarmos. É o que a gente fala de etnolinguística. É uma forma psicoativa e psicognitiva da gente se comunicar, né? Quando eu expresso a forma égua, foi como se eu tivesse tomado um susto. Ou então égua é uma vírgula, é uma forma da gente se comunicar, mas nós nos comunicamos porque esse dialeto faz parte da nossa cultura e por isso a gente entende este dialeto. Então a antropologia linguística, ela entende esses dialetos que não só tem aqui no estado do Pará, mas em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Então ela vai entender aí a forma de se comunicar, esta forma de se comunicar que traz os dialetos de comunicação e interlocução. A antropologia psicológica já é o estudo dos processos e do funcionamento do psiquismo humano, né? Você vai entender nessa antropologia psicológica como é que os comportamentos, gente, comportamento, nós temos vários comportamentos, consciente e inconsciente. Quer você queira ou não, você fala conscientemente e inconscientemente, né? Então, essa forma de entender o homem nos seus grupos sociais, ou então a partir deles, entender, aprender esta totalidade de comportamentos, né? A dimensão psicológica, gente, é absolutamente indissociável no campo da antropologia. Ela é, inclusive, parte integrante deste estudo aqui. Então, você não pode dissociar a antropologia psicológica. Eu estou trazendo aqui a lâmina para você entender mais aí, poder acompanhar esta lâmina e dizer, né, que é o estudo aí dos processos do funcionamento do psiquismo humano. Então, você vai entender como é que se dá o comportamento consciente e não consciente, tá? Do homem. E a antropologia social e cultural, essa que nos interessa muito, né, gente? A antropologia social e cultural é o estudo que está relacionado a tudo que constitui uma sociedade. Portanto, é objeto, inclusive, o título deste livro que nós estamos estudando para o serviço social. Então, você precisa, como assistente social, compreender a construção da sociedade. Afinal de contas, nós vamos lidar com o social, nós vamos lidar com as pessoas que têm a sua especificidade, a sua cultura, o seu entendimento sobre o mundo, tem um projeto de vida para a sua vida, né? Então, Laplantine, ele vai dizer que na antropologia social e cultural nós vamos compreender os modos de produção econômica, suas técnicas, a organização política e jurídica, os seus sistemas de parentesco, seus sistemas de conhecimento, suas crenças religiosas,
sua língua, sua psicologia, suas criações artísticas. Tudo isso tem a ver com a antropologia social e cultural, que é o que nós estamos estudando, tá? Então, eu deixo aqui um texto para você, gente, um texto de apoio. Não fique somente na aula em si. Estude, pegue seu livro lá no Polo, está disponível, se você ainda não pegou, está disponível lá para você. Veja, leia como apoio complementar a página 28 e 29 para você compreender a antropologia social e cultural, tá? Que é essa que nós acabamos de ver, que é a ramificação da antropologia que nos interessa, tá? Então, aqui nós vamos ver, tá, a história da antropologia no Brasil, né? Quem foram os pioneiros, né? Então, se nós estamos estudando antropologia, nós temos que entender quem foram os primeiros antropólogos, né? Então, leia, gente, a página 31 e 32 vai dar dica para você entender quem foram os primeiros antropólogos no Brasil. Vai ter um link na página 32 como leitura complementar a partir do filme A Antropóloga, tá? Então, na página 32 tem um link lá que você vai poder acessar e uma leitura complementar na página 33 e 35. Então, por favor, não deixe de ler, compreender uma história. Você precisa entender quem foram os primeiros, né? Quem foram os pioneiros, né? Aqui no Brasil. Em 1835 diz respeito ao século XIX, 1936 diz respeito ao século XX. Então, entender a história é também entender quem foram os historiadores que escreveram essa história. Então, isso quer dizer que foram pessoas que foram pioneiros nessa pesquisa, nesse entendimento, tá? Então, vejam só, uma retrospectiva que eu sempre gosto muito de fazer, porque às vezes eu falo e o aluno, ele não entende, então eu tenho outra maneira de dialogar com você. Então, a maneira que eu estou entendendo é fazer uma retrospectiva deste tópico aqui, né, o tópico 2. Então, a antropologia, ela é uma ciência da humanidade e da cultura, isso você já sabe. Está aí na sua avaliação, você já sabe. A antropologia ramifica-se em algumas dimensões. Quais são as dimensões? A biológica, né, com a antropológica física, com a dimensão sociocultural, com a antropologia social e cultural, e a dimensão filosófica com a antropologia filosófica. Então, você vê que, dialeticamente, ela tem um diálogo com outras, né, com outros níveis de conhecimento dentro da própria antropologia que se ramifica. Então, a antropologia biológica ou física está também atenta à relação entre o patrimônio genético e o meio ambiente, né? Então, e aí diz respeito à antropologia biológica, diz respeito ao entendimento geográfico, ecológico e social, a sociabilidade, né? Então, você entender a pessoa, o ser humano, tem que entender no seu contexto de sociabilidade, de grupo social ao qual ele pertence, né, das suas relações com o grupo, com a comunidade a qual ele pertence. E a antropologia pré-histórica é o estudo do homem através dos vestígios materiais enterrados no solo. São os sítios arqueológicos que vai dizer por que aquela comunidade, aquele momento histórico foi enterrado, por que quais foram as circunstâncias que ocorreu lá, né, os vestígios que aquela história deixou para o estudo atual. Então, através dos sítios arqueológicos. Você entendeu até aqui? Se você entendeu, deixe seu comentário, né? Venha contribuir com um debate, faça aí suas perguntas, né? Temos também aqui a antropologia linguística, que é o estudo dos dialetos. Aqui eu estou apenas fazendo uma retrospectiva daquilo que nós estudamos, né? Então, é os dialetos, é a forma como você se comunica, né, através dos dialetos. Isso aí é uma maneira de se comunicar, de dialogar. Então, nós temos os dialetos, né, em todo o mundo, todo no Brasil, nós temos nas regiões. Isso nos diferencia, né? A nossa cultura diferencia a nossa cultura.
Tá? E a antropologia psicológica, gente, é o estudo dos processos e do funcionamento do psiquismo humano. Já a antropologia social e cultural, que aqui nos interessa, é uma parte da antropologia que vai estudar aquilo que está relacionado, a tudo que se relaciona com a construção de uma sociedade, tá, gente? Então, a antropologia contemporânea, que é a atual, ela cabe o desafio dos sociólogos, porque nós também, o sociólogo, ele tem um diálogo com a antropologia, muito afinidade com a antropologia, que estuda as relações na sociedade e dentro da sociedade. Então, a antropologia contemporânea cabe também um desafio, juntamente com os psicólogos, analisar, compreender e transformar a sociedade brasileira. Então você vê que dialeticamente nós dialogamos aí com outros conhecimentos, outras áreas do conhecimento, tá? E agora então nós vamos adentrar ao último tópico, gente, que é o tópico 3 da unidade 1. E aqui nós fechamos nesta aula, né, a unidade 1. Na próxima aula, o próximo vídeo vai ser a unidade 2. Tá? Então, a unidade 1, nós vamos encerrar com metodologia. Qual é a metodologia que a antropologia utiliza, assim como o serviço social tem uma metodologia? Né? Tem uma metodologia, nós vamos ter, inclusive nós, estudarmos aquela metodologia científica, é para você ver que toda ciência tem uma metodologia de pesquisa, né? Então, já sabemos que a antropologia, como foi que ela surgiu, mas qual é o método que os antropólogos utilizam para pesquisar, para realizar suas pesquisas? Qual é a teoria? Nós, enquanto assistentes sociais, nós temos um método. Nós temos uma teoria, a teoria que a gente utiliza é o materialismo histórico dialético, e nós temos uma metodologia para coletar dados no campo. Quando você estiver no campo, no seu estágio, você vai ter uma metodologia para você coletar os seus dados pesquisados. A mesma coisa a antropologia. O que é o método, né? Qual é o método que a antropologia utiliza? Então vamos pensar, o que é um método? Para que serve então este método na antropologia? Tá? Então vamos entender aqui, nós vamos entender neste item, nós vamos estudar as formas metodológicas do saber antropológico. Da mesma forma, o assistente social, ele tem a sua metodologia investigativa de compreender o objeto de estudo. O que é o objeto de estudo? É um problema que você vai investigar. E o que é um problema? É uma questão social, por exemplo, violência contra a mulher é um objeto de estudo, e para você entender este objeto de estudo, você vai ter uma metodologia investigativa, né, para você transmitir como é que se dá essa leitura para o mundo do ponto de vista da ciência. Então você vai pesquisar, e claro, se você vai pesquisar utilizando o regramento, né, que é o método. Então vamos ver aqui o que é o método, né, gente? Se liga aqui. O método, ele é um conjunto de regras. Então, método, se eu disser assim para você, gente, você vai aprender a dirigir. Então, quando você for aprender a dirigir, a tirar sua habilitação, você vai ter um conjunto de regras que vai lhe instrumentalizar, que vai lhe orientar para você aprender a dirigir. A mesma coisa, a ciência, ela tem um método de investigação, tem um procedimento elaborado. Por isso que a gente viu aí metodologia científica para o método, né? Então, você, por exemplo, que é para antropologia, é para também o serviço social. Então, você tem um objeto de pesquisa, né? Então, um objeto de pesquisa, você vai ter um procedimento elaborado, né? Nesse procedimento aí elaborado, ele visa dar respostas. Aqui no caso da antropologia, visa provocar respostas na natureza e na sociedade, visa descobrir a lógica, descobrir as leis, tal qual nas outras ciências, tá? Então,
O etnógrafo, quem é um etnógrafo dentro da antropologia? Ele é um especialista dedicado ao conhecimento da cultura material e imaterial. O que é a cultura material? É aquilo que está material, que eu consigo pegar, né? E o imaterial, por exemplo, aqui, a voz, né? A voz ela tem aqui como que eu poderia dizer, tem uma perspectiva imaterial. Você pode pegar na voz? Não pode, né? Então você vê que é um estudo etnográfico, é o estudo do conhecimento daquilo que é palpável e do que não é palpável, é daquilo que é cultura material e cultura imaterial, tá? Então observa e descreve aí, analisa e reconstitui culturas, tá? Então veja você, né? O pesquisador, gente, ao olhar seu objeto, ele deve descrever aí o quê? Né? Deve descrever o entendimento, deve descrever o entendimento de uma cultura, tá? De uma cultura. Então, o pesquisador, né, ao olhar seu objeto, né, ele deve domesticar aqui. Ele está utilizando, o autor está utilizando esse termo domesticar, quer dizer exatamente tá aspeados, tá, gente? Tá aspeados por quê? Porque ele traz aí o domesticar, o seu olhar. Para quem? Para o seu objeto de pesquisa. Significa exatamente o quê? Treinar o seu olhar, né? Introduzir uma disciplina para você olhar, né? Como é que você vai aí realizar um estudo sobre um objeto de pesquisa? Isso é imprescindível. Você vai ter um olhar sensível, né? Você vai se deparar com uma realidade em que o seu olhar, você vai apurar este olhar. No caso do assistente social, você vai apurar seu olhar e você vai olhar quando alguém vier ter, o seu usuário vier ter você fazer uma visita domiciliar, você vai apurar o seu olhar para enxergar o que é um objeto de pesquisa, enxergar aquilo que nos interessa. O que é que nos interessa em uma fala e uma visita domiciliar? O que nos interessa é exclusivamente a questão social. É só isso que nos interessa, porque o objeto de pesquisa é o objeto do serviço social, nossa matéria-prima. Então você vai apurar, você vai domesticar, aqui no caso a antropologia está falando aqui, o seu olhar. Você vai olhar, no caso eu estou comparando sempre a antropologia com o serviço social. Então você vai domesticar o seu olhar, você vai apurar o seu olhar, tá? E para poder entender aqui, no caso do assistente social, atender a questão social, a dor que o usuário está trazendo para que você resolva, para que você dê resolutividade, seja na forma orientativa, seja na forma de encaminhamento. Tá? E aqui para a antropologia também ocorre o objeto de pesquisa, né? E o objeto de pesquisa você vai ter que ter um olhar apurado, tá? Então, o antropólogo, ele é um pesquisador de campo, focado na coleta de dados, na coleta do material referente aos mais diversos contextos culturais existentes, para que ele possa compreender como que foi que deu a evolução dessa sociedade. Tá certo? Então, aqui a observação participante e uma pesquisa, ela é muito importante. Já vimos ela, já falamos dela aqui no vídeo anterior. Então, a observação participante, o que é uma observação participante? Ocorre também no serviço social. Você vai utilizar como método no serviço social, na sua pesquisa. É quando o antropólogo realiza uma incursão no campo da pesquisa, né? É quando você, aqui para a antropologia, é quando você utiliza da participação na sua pesquisa dos sujeitos envolvidos na sua pesquisa. Você vai pesquisar e eles também vão participar, seja através da entrevista. Então, é uma observação participante. Quando você entrevista, eles estão participando da sua pesquisa. Tá? Então, aí a observação participante é quando o antropólogo realiza uma incursão ao campo da pesquisa, mesmo que seja em outro país, mesmo que seja em um bairro, deslocando-se em todos os sentidos para desenvolver o trabalho etnográfico.
tá? Então, veja você, gente, é importante que o pesquisador, ele tenha a habilidade também de ouvir, né? Você vai ter a habilidade de ouvir, né? Você vai fazer uma escuta qualificada. O que é uma escuta qualificada? É ouvir com discernimento, para compreender, né, a questão social que o sujeito traz para você, né? Para que você dê resolutividade. Então, você vai construir um diálogo entre iguais, sem discriminação, sem receio de estar contaminando o discurso, sem receio de que o seu discurso é o discurso que prevalece dentre o outro que você está atendendo, que a sua verdade é a verdade superior ao que ao sujeito que está trazendo a sua questão social. Então, o ouvir, né? O ouvir aqui na antropologia se dá de forma aberta, clara. Eu não posso impor a minha cultura para o sempre fazendo aqui um contraponto com o serviço social, tá, gente? Eu não posso aqui impor minha cultura, impor o meu trejeito, o meu jeito de pensar, de agir. Não, eu estou ouvindo uma outra pessoa, uma outra cultura com suas particularidades, com as suas especificidades. Então, não posso impor. Na antropologia também, que é ciência, também não posso impor. Então, a antropologia fala aqui que o método é a ação de escrever, né? Essa ação de escrever vai definir o final do produto do seu trabalho. É a mesma coisa no serviço social, você vai produzir um paper, né, que vai ser fruto, vai ser o produto da sua pesquisa, o produto do seu trabalho, tá? Então, na página aqui 49 a 52, faça a leitura complementar que tem a ver com isso que nós estamos debatendo aqui, tá, gente? Então, veja aqui, a nossa próxima aula vai ser a unidade 2. Então, com este vídeo, que foi a segunda aula, que diz respeito à aula do dia 28, tem a ver com o término, a continuidade do vídeo 2 e o término da unidade 1. Então, na próxima aula, nos acompanhe também nas redes sociais, como eu falo, tá, gente? Então, o meu muito obrigada e até a próxima. Tá aqui, pega aqui. Me dá essa daí. É o Juninho que tava me ligando na hora que tava dando aula. Pra cá, depois eu vou. Só um instantinho.